Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O tema de hoje é sobre comportamentos e estilos de liderança. Muitas pessoas me perguntam sobre qual que é o melhor estilo de liderança, ou como que eu lidero melhor, ou seja, qual que é se existe algum padrão comportamental quando o assunto é liderança. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês que liderança é uma coisa completamente diferente de gestão. Liderança está muito relacionada aos soft skills, ou seja, soft skills são características comportamentais. E gestão está mais relacionada a hard skills, ou seja, são características mais técnicas, como por exemplo, visão analítica, como organização, processos, enfim. E liderança muito mais a ver com comportamentos, postura, linguajar, comunicação. Então tem uma diferença muito grande entre essas duas coisas. E eu gosto de falar que liderança é de dentro para fora. Ou seja, eu simplifico o entendimento da palavra liderança, que é o seu comportamento sobre o que acontece na tua vida, no teu negócio, na tua empresa, na tua equipe, o como você recebe isso, como você age perante os desafios e o teu comportamento, como que você transmite as tuas ações, as tuas reações às pessoas que estão ao seu lado. O tamanho desse impacto, ou seja, como o teu comportamento impacta outras pessoas, vai definir o tamanho da tua liderança. Mas para trazer de uma forma bem clara, de fácil entendimento sobre se existe algum padrão ideal, qual é o perfil de líder que dá mais certo ou menos certo, a resposta é o seguinte: não existe apenas um perfil de liderança que dá mais certo. Eu separo os perfis de liderança em 6 perfis de liderança, então eu quero que vocês anotem aí e eu vou explicar um pouquinho de cada um deles. Porque cada perfil tem as suas vantagens competitivas de acordo com o momento que você se encontra. E o ideal, o grande líder, é que ele consegue flutuar entre todos esses perfis, ou seja, consegue ter adaptabilidade de entender o momento que ele se encontra e conseguir se adaptar a este momento e flutuar entre os perfis de liderança. Esse é o líder ideal. Mas nem todos são assim, e não significa que o líder que não consegue flutuar entre 6 perfis, ele não seja bom. Porque tem muitas vezes que uma empresa precisa de um líder muito bom em determinado comportamento. E depois, em algum outro momento, pode ser que ela precise de uma outra pessoa para dar continuidade naquele momento da empresa. Isso não significa que aquele líder que ele foi substituído, ele seja ruim. Muitas vezes o momento ele é outro e ele exige que tenha um outro tipo de profissional, um outro tipo de pessoa, ou seja, um outro tipo de comportamento. Mas anotem aí, eu separo em 6 perfis comportamentais da liderança. Eu vou falar todos eles aqui e depois eu explico um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro é coercitivo, tá? O perfil de coerção, ou seja, um líder coercitivo. O segundo é o líder afetivo. O terceiro é o líder modelador. O quarto é o líder visionário. O quinto é o líder democrático. E o sexto é o líder treinador, ou seja, eu falei aqui 6 perfis de líderes. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre o que significa ou como funciona cada perfil desses que eu citei aqui para vocês. O número 1 que eu citei aqui, que é o perfil coercitivo, é aquele líder que ele age mais por coerção, ou seja, aquele cara que é isso e acabou, tem que ser agora, é do meu jeito, é aquele cara que intimida mais, que muitas vezes tem até uma linha tênue aí, se ele não tomar cuidado, ele acaba indo para um lado muito ofensivo, que realmente as pessoas podem realmente se ofender e se sentirem muitas vezes coagidas, tá? Então é um perfil que existe uma linha de equilíbrio ali muito tênue, mas ele é um perfil que é muito necessário para alguns momentos, como por exemplo,
Uma empresa que está passando por um processo desafiador, ou seja, a empresa ela tá quebrando, tá prestes a fechar a porta, tá com uma crise gigantesca, teve algum problema grande na empresa e ela precisa de um chacoalhão. É muito importante que ela traga ou tenha um líder que tenha um perfil mais coercitivo, ou seja, aquele cara que ele venha e realmente ele espanque um pouco mais, porque ele precisa realmente criar grandes mudanças. E muitas grandes mudanças, elas realmente nascem de um grande desconforto. Ou seja, é aquele líder que ele não busca, acho que a última palavra do vocabulário dele é o conforto e é o carinho. É aquele cara realmente que é na porrada e ele faz acontecer muito rápido as mudanças. Mas normalmente esse cara, quando as mudanças acontecem, esse cara realmente resolve um problema, quando a empresa começa a se levantar, ela começa a voltar à sua estrutura, esse cara, se ele mantém esse perfil, ele não se sustenta. Então, se ele não consegue flutuar entre outros perfis comportamentais, ele muito provavelmente ele vai ser substituído. Por quê? Porque como é um perfil muito skin the game, muito pancadaria, a hora que a empresa começa a rodar, as pessoas começam a não aguentar mais este cara e aí ele começa a ter um problema de cultura e um problema de pessoas, tá? Mas se ele conseguir flutuar, ele vai entender que daí vai ser o momento dele flutuar para um outro perfil, outros perfis que eu vou explicar aqui. Mas esse é o tipo de cara que resolve o BO. Simplificando, ele resolve o BO. Indo para o segundo perfil comportamental, que é o que eu falei aqui para vocês, o afetivo. Esse é o perfil de líder que ele é o cara mais vem aqui, me dá um abraço, tamo junto, é aquele cara mais carinhoso. Ou seja, esse é um perfil importante, mas também esse é um perfil que, por exemplo, não resolve grandes problemas, como o coercitivo, por exemplo. Ele não resolve grandes desafios. Mas esse é o tipo de cara, quando uma empresa está rodando muito bem, ele é muito bom para manter pessoas e manter os pratos, ele mantém o equilíbrio dos pratos. Então ele consegue vir e abraçar as pessoas, mas, por exemplo, se em algum mês a empresa não bater uma meta, por exemplo, alguma coisa, ele vai ter mais dificuldade de uma cobrança que muitas vezes tem que ser uma cobrança um pouco mais direta. Mas então esse cara ele é muito importante para esse momento que as coisas estão rodando, que ele vem e é o grande paizão que muitas vezes algumas pessoas falam. Depois do terceiro perfil comportamental, que eu falei aqui para vocês, o terceiro foi o modelador. O modelador é aquele cara que quando uma equipe ela já está com uma certa estrutura, uma certa performance, ele, através de comportamentos, ele tem muita facilidade em modelar as pessoas com novos padrões comportamentais. Ou seja, aquele cara que ele vem, ele mostra sempre uma régua mais alta. Ou seja, ele gera também o desconforto, não de um lado tão incisivo como o líder coercitivo, mas de um lado mais modelador, ou seja, ele não precisa falar, ele mostra com atitudes que o padrão dele é maior e que as pessoas precisam se modelar a ele para subir a referência. Isso é muito bom em equipes que já têm uma certa estrutura, tanto de alinhamento quanto emocional. Alinhamento com a liderança primordial. Por quê? Porque as pessoas acabam se sentindo muito desconfortáveis. E se não existe um alinhamento, é muito provável que as pessoas se sintam inferiores. E se elas não têm esse alinhamento, elas muitas vezes podem optar por sair do que subir os seus padrões comportamentais. Então esse cara é muito importante em momentos que a equipe está batendo meta, mas ele quer mostrar o seguinte, ó, a gente bate meta, mas a gente está muito abaixo do que a gente pode ser e eu mostro isso para vocês através dos meus comportamentos. Então esse cara é extremamente também importante em alguns momentos. Depois, o quarto perfil que eu falei para vocês é o visionário. Esse quarto perfil é o cara que ele lidera pela visão. Então, aquele cara que ele consegue ter uma visão e ele consegue encantar as pessoas pela visão dele. Ele vem, sempre tem uma ideia provocativa, é aquele cara mais enérgico, é aquele cara que ele sempre mostra um ponto
fora da curva, sempre ele mostra alguns quilômetros de distância, ele sempre te dá um caminho pensando no longo prazo, ou seja, ele estimula muito a equipe, muito pela visão, muito pelo que ninguém está enxergando. Então as pessoas olham para aquele cara e falam, cara, olha como esse cara está sempre um ponto à frente dos demais. Esse estilo é extremamente também importante em momentos em que a empresa também está passando por momentos desafiadores. Assim como o coercitivo, que é o cara que é mais incisivo, quando você também junta com o visionário também te dá o caminho e a visão de para onde a empresa vai, através de uma visão de algo que ele está enxergando que você ainda não enxergou. Mas normalmente só o visionário também isolado não se sustenta sem algumas outras atribuições, como por exemplo, que eu falei agora e repito, coercitivo, porque muitas vezes também só de visão não se sustenta, mas também a cobrança muitas vezes no dia a dia ela é importante, assim como o lado afetivo, e eu já vou explicar para vocês a combinação de tudo isso. Agora o quinto perfil comportamental é o democrático. Então o democrático é aquele cara que ele é na justiça, ou seja, ele não é aquele cara incisivo, ele não é o visionário, ele não é o paizão, mas é aquele cara que é 1 mais 1 é 2, se está no processo, segue o processo, segue a regra, tem que ser tudo justo, muito claro, muito transparente, muito bem comunicado, é aquele cara mais processual, mas muito justo, que é muito importante, porque esse cara também ele tem um maior percentual de confiabilidade da equipe, porque sabem que ele é um cara muito democrático, muito justo. Então esse é um estilo muito importante, mas normalmente esse cara isolado não é um cara tão drivado para resultados, por exemplo. E depois o último perfil é o treinador. É aquele líder que ele consegue ter facilidade em formar e treinar novos profissionais. Ou seja, é aquele cara que treina, forma super bem, contrata bem, consegue formar bem, consegue direcionar bem, consegue realmente montar boas equipes. Mas também o treinador sozinho também não se sustenta, porque normalmente o treinador não é também um cara drivado para muitos resultados, e sim é um cara que só sabe treinar. O que eu quero dizer com tudo isso? Como eu falei no começo, e aqui eu repito dando um grande resumo, não existe o melhor ou o pior. Existem momentos melhores e momentos piores. Agora, qual que é o mundo? Uma pergunta é, qual que é o ideal? O mundo ideal, os melhores líderes, sem sombra de dúvida, são aqueles que conseguem flutuar entre a maior quantidade de perfis possíveis. Aquele cara que consegue flutuar, ele consegue liderar de acordo com os momentos. E toda empresa, ela passa por vários e vários momentos e sempre vai passar. Para que uma empresa continue existindo, para que uma equipe de vendas, por exemplo, continue também batendo recordes, batendo metas, entregando resultados, sempre vão existir momentos diferentes. Momentos de alegria, momentos de desafios, momentos de dúvidas. Então esse cara que consegue, agora eu preciso ser o cara coercitivo, preciso cobrar, agora eu cobrei demais, agora eu vou abraçar, agora eu preciso modelar, agora eu tenho que treinar, agora eu tenho que voltar e dar a visão. Esse cara consegue ter esse feeling, ele certamente é um baita líder que com certeza ele vai ter resultados muito acima dos demais. Repito, o cara que é muito bom só na coerção e na visão, ele também vai ser um puta líder, mas ele tem o momento que ele vai ser um puta líder. O cara que consegue flutuar, ele vai conseguir ser em diversos momentos. Então a minha provocação para você aqui é você refletir sobre esses 6 perfis, porque uma vez que você entendeu de forma clara esses perfis de liderança, é muito fácil ou mais fácil você pensar em que momento que você está e que momento que você, e nesse momento que você está, qual é o perfil ideal que você precisa atuar com a tua equipe. Então você ter esse conhecimento de que você precisa flutuar é o que vai te ajudar a liderar com mais eficiência. Tá? Espero que tenha te ajudado e que você consiga refletir e aprofundar um pouquinho mais sobre tudo isso. Tamo junto, um abraço.